Oi, gente! Hoje eu vim gravar pra vocês a minha história com meu marido, como eu vim parar nos Estados Unidos, já que vocês têm me pedido tanto. Então, pra vocês entenderem, eu vou tentar ser bem breve, assim, em cada aspecto, mas eu vou tentar contar tudinho pra vocês, tudo que eu conseguir lembrar. Então, vamos lá. Bom, quando foi em 2009, a minha igreja fez um congresso, daqueles congressos que tem com vários palestrantes, essas coisas, tem todo ano. E aí eu conheci a irmã do meu marido. E a gente começou a se deu muito bem, a gente conversava, não sei o quê. E aí, só que ela morava aqui nos Estados Unidos, ela tinha ido pra lá com o marido dela só pro congresso. E aí, o que aconteceu? Ela me adicionou no Orkut da mãe dela, que hoje é minha sogra. E aí eu olhei lá, mexi, né, aquela coisa, e eu vi o Léo. Sabe quando você simplesmente resolve adicionar? Eu só adicionei. Não tive interesse nenhum na hora, porque ele morava nos Estados Unidos, eu morava no Brasil, em Brasília, então era, sabe, improvável. Então o que aconteceu? Eu só adicionei. E aí a gente às vezes conversava pelo chatzinho que tinha do Orkut, vocês lembram? Desenterrei o Orkut agora, né? E aí a gente conversava pelo chatzinho, a gente conversava por MSN e tudo, então, e ele me contou que ele ia pra guerra, que ele tinha entrado no exército há um tempinho e ele ia pra guerra, no Afeganistão. Então eu fiquei assim, gente, como assim ele vai pra guerra, né? E aí a gente ficou só amigo mesmo, nada, nenhum sentimento, nada, a gente era amigo. E aí ele foi pro treinamento do exército e aí a gente perdeu o contato, né? Então passou 2010 todo, ele teve a vida dele, eu tive a minha vida. Só que quando foi no final de 2010, um amigo meu falou assim pra mim: ai, Rafa, faz um Facebook. Aí eu falei: nossa, eu já tenho Orkut, eu já tenho MSN, vou ter Facebook? Não quero. Aí ele falou assim, insistiu até que eu fiz. E aí eu fiz o Facebook, e vocês lembram quando você faz o Facebook, que ele pegava, não sei se ainda é assim hoje, mas ele saía adicionando toda a sua lista do MSN. Então todo mundo que tinha MSN e tinha Facebook, eles adicionavam. E aí, o que aconteceu? O Léo entrou na minha lista. Só que, gente, aí a gente começou a conversar e tudo, ele tava solteiro, eu tava solteira, então a gente começou a conversar muito, assim, de novembro de 2010 até, sabe, janeiro a gente falava todo dia. E a gente falava por rádio. Minha mãe tinha um rádio Nextel e o pai dele tinha um rádio Nextel. Então ele tinha que esperar o pai dele chegar em casa pra me ligar, eu tinha que esperar minha mãe estar em casa, mas a gente se falava todo dia. Era incrível. E aí a gente se falando, ele me ligou no ano novo e tudo mais. Só sei que no dia 20 de janeiro ele me mandou uma mensagem falando que me amava. E eu amava ele também, mas é muito estranho, gente, porque a gente era tipo melhores amigos, porque tudo que acontecia no nosso dia, tudo que mesmo longe, ele participava mais da minha vida do que uma pessoa que estava do meu lado, era incrível. Então, ele disse isso, eu fiquei assim na frente do computador quando ele falou. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu saí correndo, mãe, que não sei o que. E minha mãe, gente, ela é melhor, porque ela sempre me apoiou. Aí, o que aconteceu? Quando foi ainda aí, ele me ligou no Nextel nesse dia, eu tava na casa da minha avó, porque minha mãe tinha feito uma cirurgia. E minha avó e meu tio tinham viajado, então a gente tava meio que cuidando da casa deles, então a gente tava dormindo lá. E eu nunca vou esquecer, gente, eu ia pro closet da minha avó, eu sentava, eu agachava assim, eu ficava falando bem baixinho pra ninguém me escutar, né, porque eu tinha vergonha. E aí ele falou assim, ele nunca me pediu namoro, tá? Quero deixar isso claro, ele só falou assim pra mim, eu te considero meu namorado. Aí eu também te considero meu namorado, né, porque naquela altura do campeonato a gente já tava namorando, a gente tava longe, mas a gente já tava namorando. E aí, começamos a namorar. Isso foi em janeiro, dia 20 de janeiro. Quando foi em março, ele foi pro Afeganistão. Então a gente não chegou a se ver, não chegou nem a se conhecer pessoalmente. Pois é, gente, a gente não se conhecia. E aí ele foi pro Afeganistão e a gente ficava só falando por Skype, por essas coisas. Só que a partir de abril, gente, a gente já falava de casamento. Raiane, mas vocês não se conheciam. Mas a gente falava de casamento, a gente, sabe, queria casar quando ele voltasse da guerra. A gente já sabia que a gente queria casar. E aí eu fui encontrar com os pais dele em Goiânia, porque tava tendo de novo a conferência, só que dessa vez tinha sido em Goiânia, então eu fui pra Goiânia, encontrei os pais dele e tal, morrendo de vergonha. Eles me receberam muito bem, todo mundo me recebeu muito bem. E aí foi isso, só que ninguém sabia que a gente já tava pensando em casamento, né? Todo mundo era um namoro à distância, vamos ver se vai dar certo. Todo mundo acho que era assim, né? E aí o que aconteceu? Quando foi junho,
ele tinha uma semana em casa. Ele tinha direito de sair do Afeganistão, vir para os Estados Unidos passar uma semana. E aí aquela coisa, mãe, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Minha mãe, não, se você for agora, você não vai em setembro, porque em setembro ele tinha mais 2, né? Aí eu, ai gente, e aí, né, eu orando, eu falava, Deus, né, abre uma porta. E assim, eu tinha como se fossem 2 ou 3 semanas pra ter a passagem, pra renovar meu visto e pra embarcar pra ver ele, pra convencer meus pais, né? E aí eu orava, e minha mãe, graças a Deus, sempre foi muito sensível ao Espírito Santo. E eu esqueci de mencionar, mas quando eu fui pra Goiânia, minha mãe chegou a conhecer os pais do Léo, porque eles passaram pelo aeroporto de Brasília. Então a gente foi lá e eles se conheceram tudo certinho, viu, gente? Eu não fui, tipo assim, louca, atrás da família dele, não. Não, minha mãe conheceu os pais dele. E aí, voltando. Tá, aí quando foi... E eu lá orando, sabe? Eu falava, Deus, eu preciso ir, por favor, se for da sua vontade, me ajuda. E eu lembro, gente, que eu era muito zoada pelas minhas primas. Chegou um dia lá que eu não tinha conseguido marcar o visto, eu só tinha o visto pro final de julho. E o Léo, final de julho, não ia mais estar nos Estados Unidos, ele já ia ter voltado pro Afeganistão. E aí eu lembro que eu saí do quarto, elas tinham me zoado muito nesse dia. Eu lembro que eu sentei assim no cantinho do banheiro e eu chorava e orava, eu chorava e orava. Então, uma coisa que eu quero falar pra vocês é: nenhuma lágrima diante de Deus é desperdício, porque Ele escuta tudo. E aí eu lá, chorando, aí Deus deu uma paz naquela hora. Sabe, deu uma paz na hora, sabe? Eu saí do banheiro como se nada tivesse acontecido. E isso foi numa sexta. Quando foi numa segunda, eu liguei assim por curiosidade lá na embaixada, né, pra ver se tinha aberto uma vaga. E tinha, gente. E aí eu falando com a atendente, não sei o que, aí ela falou assim pra mim, olha, entra na internet, paga a entrevista, que tinha que pagar $30 de novo a entrevista, só que eu não tinha cartão de crédito. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Entra em contato com uma amiga, não sei o que. Sei que depois de 1h30 eu tinha pago. Quando eu liguei lá, o atendente falou assim, olha, essa vaga foi preenchida. Aí eu lembro que eu... Aí quando o que aconteceu? Ele falou assim, qual é seu nome? Eu falei assim, Rayane. Aí ele, não, a moça que tinha te atendido separou sua vaga, a vaga da entrevista é sua. Aí eu, gente, eu fiquei tão feliz. E aí, faltava passagem ainda, né? E aí meu pai, Marlon, biológico, né, ele tinha ido pra Brasília nessa época. E aí a gente tava na casa do meu avô e eu resolvi, assim, só perguntar, sabe? Eu sabia que a resposta ia ser não, mas eu queria perguntar. Aí eu falei, pai, me dá uma passagem de presente pra eu ir pra Boston ver o Léo. Aí ele, dou! Aí a gente foi no computador e ele me deu a passagem, gente. Então aquilo pra mim foi assim, uou, porque ele não concordava com essa história, viu? Não concordava de jeito nenhum. E aí o que aconteceu depois? Bom, aí eu embarquei pra Boston e conheci o Léo. E assim, a gente passou uma semana juntos, tudo mais. E aí, quando foi em setembro... eu fui de novo, Deus abriu uma porta e eu fui, passei 2 semanas aqui nos Estados Unidos com ele. Não, então era até aniversário dele, então nossa, foi muito legal. E aí ele voltou pra guerra em setembro de 2011. E aí quando foi em 2012, ele voltou da guerra e a gente já queria casar, né? Então a gente já noivou e tal. Mas, gente, foi um período muito difícil. Todo mundo que olha pra gente assim fala, ai, é uma história de conto de fadas. Não, eu digo que foi uma história escrita por Deus, porque uma história que é de conto de fadas não tem possibilidade de acontecer, gente. Não existe aquela coisa perfeita, sem nenhum problema, sem nenhum empecilho, não existe, entendeu? E a nossa, assim, teve muita coisa. Então eu digo que a nossa foi escrita por Deus e foi perfeita, assim, aos olhos de Deus, porque Deus deu sabedoria pra gente, Deus deu estratégia, porque, gente... Imagina a situação da minha família. Era um menino que morava em outro país. Se eu casasse, provavelmente eu ia para outro país, entendeu? Porque ele já tinha uma carreira militar aqui, porque, né, que a vida dele sempre foi aqui. Apesar da minha ser sempre lá também, no Brasil, eu queria vir pra cá. Sempre quis morar nos Estados Unidos. Então foi assim, entendeu? E eu lembro que as nossas famílias não queriam, assim, ai, vamos esperar vocês formarem. Queriam que a gente adiasse, sabe? E foi um período muito, muito difícil. Foi um período que a gente orava, a gente jejuava, a gente clamava a Deus. Eu tive 2 pastoras me acompanhando, assim, desde o início do meu namoro, quando o Léo foi pra guerra,
até o meu casamento. Inclusive, elas são minhas madrinhas de casamento. É a pastora Selma e a pastora Sandra. Um beijo pra vocês, vocês foram presente de Deus na minha história. E aí, e minha mãe sempre apoiando, gente. Só quando chegou nessa época do casamento, minha mãe tava apoiando, só que ela ficava meio assim que ia ficar longe de mim, porque a gente sempre foi melhores amigas. Então, essa parte pra mim foi difícil. Mas eu não sentia que eu tava abandonando a minha família, eu sentia que eu tava casando pra constituir mais um pedaço da minha família. E aí, os meus sogros também, eles, melhor vocês formarem primeiro, que não sei o quê. A minha cunhada já era mais ciumenta, então a irmã do meu marido, eu tive um pouco de problema no início, assim, porque ela era ciumenta. Irmã não tem aquela coisa de também só preocupação, irmã é ciumenta, gente. Eu sou ciumenta com meu irmão, eu não convivo com ele, assim, que nem ela convivia, e eu sou ciumenta com meu irmão. Então, não só com um, mas com todos. Então eu entendo essa parte, mas assim, eu lembro que era uma época que, nossa, aquilo me magoava demais, porque eu lia coisas que eu não queria ler, porque eu sempre tive a senha do Léo, gente, ele sempre teve a minha, então a gente sempre sabia que tava passando um com as famílias do outro, sabe? Um com a família do outro. Então aquilo pra mim, às vezes eu lia, eu lembro que eu sentava no meu quarto, 3 horas da manhã eu acordava e eu chorava diante de Deus, porque apesar de algumas coisas me magoarem, eu falava assim, Deus, eu sei que eu tenho que passar por isso, entendeu? Porque eu sei que vai ser muito grande a vitória. Então, a gente passou por um momento, assim, com as duas famílias, meio assim, que ninguém acreditava que ia dar certo, gente, ninguém. Minha mãe ficava do meu lado, mas ela tinha aquele medinho, sabe, aquela coisinha no coração de a gente vai ficar longe, bateu até um desespero dela antes do meu casamento com meu marido, mas assim, graças a Deus, gente, são pessoas que são sensíveis ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo falou com a minha mãe que isso era um projeto de Deus na minha vida, que eu ia vir pra cá e eu ia ter as minhas coisas aqui. E aí, o que aconteceu? Quando foi em novembro, a gente queria casar em janeiro, né? Quando foi em novembro, a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. Então, pra todo mundo foi assim... Entendeu? Porque nenhum dos casais da família do meu marido, nenhum dos casais da minha família casaram com apartamento próprio. Então, assim, pra